pelos séculos dos séculos. E de fato, quando nós pensamos nisso, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, mesmo pecadores como o apóstolo Paulo, demonstrando com isso a sua longanimidade, o seu amor, a sua compaixão e o seu poder, não nos resta outra coisa, a nós que fomos alcançados igualmente como o apóstolo Paulo, a nós que fomos alcançados, não resta outra coisa senão doxologia. Louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, nos prostrar diante dele e adorá-lo na beleza da sua santidade, diante da grandeza do seu plano, do poder da sua palavra, da eficácia da chamada do Espírito Santo, da obra completa de Cristo. A vida do crente deveria ser uma doxologia perpétua, porque à medida que ele reflete no que a salvação representa para ele. E nessa doxologia ele louva a Deus porque Deus é 4 coisas: Rei eterno, está vendo aí no verso 17, ao Rei eterno, ou seja, aquele que dá vida eterna, liga com o verso anterior, né? O que é que diz o verso anterior? Servi-se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, tem uma ligação aí nos 2 versículos, né? Porque Deus é esse que dá a vida eterna. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que permanece para todo o sempre. Ele é o Deus que permanece pelos séculos dos séculos, reina por todas as eras, no presente e no futuro. Segunda coisa, ele é o Deus imortal. Ele não morre, não envelhece, não enfraquece. E esse propósito dele, portanto, vai prevalecer em todas as gerações. Já fazem 2000 anos que estas palavras foram escritas e Deus continua a salvar pecadores, mostrando a sua extrema paciência e longanimidade. Por quê? Porque ele é eterno, ele não envelhece, seu propósito não muda, ele permanece nesse foco. Ele é imortal, já vimos, invisível, embora perceptível na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, talvez Paulo esteja querendo chamar a atenção de que essas coisas visíveis, a conversão dele e a conversão de pecadores, são reflexo de uma realidade comandada por um Deus invisível. Nós não vemos a Deus, mas nós vemos a ação dele na conversão de pessoas como o apóstolo Paulo. Eu não vejo Deus, ele é invisível, mas eu vejo a ação poderosa dele na transformação de vida, não somente do apóstolo Paulo, mas desses 2000 anos de história da igreja cristã. Transformação de pecadores como Agostinho de Hipona, por exemplo. Transformação de um homem como Lutero, católico enrustido, cego, seguidor da igreja da sua época. E dezenas de exemplos clássicos, históricos que nós poderíamos apresentar da longanimidade de Deus. Esse Deus invisível, ele se torna visível na conversão de pecadores, onde a sua misericórdia e a sua paciência se demonstram. E o mundo não tem explicação para isso. O mundo não tem como explicar. A gente tem encontrado tantas histórias bonitas de conversão, de gente endurecida. Agora mesmo, quando regressava estava viajando de Ariquemes, em Rondônia, para Porto Velho, né? De madrugada para pegar o avião para vir para casa. Eu vinha com o pastor da cidade, ele contando o caso de um matador lá daquela região. O pessoal lá mata mesmo, né? Então, a região de Garimpo, uma região muito rica, né? Tem muito disso lá. Contando a história de um matador, um cara que nasceu na igreja, se desviou depois e tinha essa índole, se tornou um pistoleiro de aluguel e tudo mais, e de como a vida dele foi transformada pelo poder do Evangelho, quando ninguém podia acreditar que aquela pessoa pudesse de fato ser convertida. Mas Deus continua, o Deus invisível continua a se tornar visível nas vidas transformadas, como essa do apóstolo Paulo. E por fim, Paulo diz, ele é o Deus único, final do verso 17. Não há outro, não tem competição. Lembra que essa carta foi enviada para os cristãos da cidade de Éfeso, que era a cidade matriz do culto a Diana dos Efésios, que era considerada a rainha dos poderes do zodíaco e a deusa do submundo. Controlava todos os deuses do submundo. Era o grande poder, a deusa Diana. Paulo diz, não, só existe um Deus. Ele é único, ele não tem concorrência, ele não tem competição. Ninguém pode fazer o que ele faz. Amém? É assim que ele termina, não é? Amém. Assim seja. Algumas aplicações para nós, eu creio que o texto em si ele é muito rico, por si só ele fala, apenas direcionar um pouco aos significados aqui. Primeiro, querido, receba essa palavra, pois ela é fiel e digna de aceitação. Aqui você tem o Evangelho em 3 versículos, toda a história da redenção, está aqui em 3 versículos. Fato, a queda, somos todos pecadores, a nossa impossibilidade, a vinda de Cristo ao mundo,
a eficácia do seu plano, a sua paciência e a sua compaixão, salvando pecadores, e o seu ser invisível, imortal, eterno, todo-poderoso. Então receba estas palavras como sendo dignas de toda aceitação, e a partir disso, viva a sua vida a partir disso aqui. Creia nisso, deixe que isso mude a sua atitude e prorrompa doxologia do seu coração. E é uma boa ocasião para você se perguntar: eu sinto essa exultação quando eu penso no que Deus fez por mim, o que me aconteceu na minha redenção? Isso desperta em mim esses sentimentos? Ou o cristianismo para mim é uma coisa de rotina que eu faço, já estou acostumado, não é uma coisa assim que me empolga muito, eu me empolgo com isso, é a palavra que eu estava procurando, eu me empolgo com essas coisas, a ponto de dar um glória e amém, que não é pecado. Você vê, Paulo está dando amém aqui, não é? Ponto de podermos fazer isso. Essas coisas não foram escritas, lembra, por um homem qualquer, mas foram escritas pelo principal dos pecadores. Segundo, anuncie essa palavra com confiança. Cristo veio salvar pecadores e pecadores serão salvos. Então confie no Evangelho, no poder do Evangelho. Se Deus converteu o apóstolo Paulo, Ele pode converter seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu patrão, seu colega, seu empregado. Ele pode fazer isso. Não há limites para o poder de Deus. Então creia nisso e pregue essa palavra, ensine essa palavra, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. E por último, como Paulo está fazendo aqui, você também pode dar testemunho para outras pessoas de como Deus foi misericordioso e paciente com você. Você pode falar da transformação que Deus fez na sua vida, de como você, de alguém culpado, alguém incerto, alguém longe de Deus, foi atraído pelo Evangelho, convencido, persuadido, e hoje é alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo, seu Senhor e o seu Salvador. Que sua vida seja um sermão vivo da paciência desse Deus. E por último, se Deus teve paciência com você quando você era descrente, e Ele suportou todas as bobagens que você fez, e Ele lhe perdoou, será que Ele não pode fazer isso agora que você já é filho dele? Você que tropeçou, você que pisou na bola, fez o que não devia, errou, e talvez fica dizendo assim: será que há perdão para mim? Será que há perdão? Então esse texto está aqui para falar da misericórdia de Deus com pecadores que se arrependem e o buscam. E a minha expectativa é que nessa noite você possa sair daqui com o coração cheio de alegria, dizendo: oh Deus, que evangelho maravilhoso, que evangelho maravilhoso. Amém? Vamos orar.